Olá, nós estamos aqui para o módulo 2.2 do nosso curso de escrita científica. Nós vamos iniciar o nosso processo, ou nosso projeto de TCC, de dissertação, de tese ou de artigo. A primeira coisa que você precisa ter, considerando que você já leu, ou seja, que você já tem um conhecimento prévio. Da onde que vem esse conhecimento prévio? Ele vem da matéria, da disciplina que você fez, de algo que você leu, de algum interesse, como por exemplo, uma aluna me procurou para estudar o efeito de plantas medicinais sobre a glicemia, porque ela descobriu que a avó estava com diabetes tipo 2 e isso estava fazendo mal para ela. Então nós fomos buscar plantas medicinais que agem sobre a glicemia do indivíduo. O conhecimento dela, na verdade, foi prático, foi uma experiência. Outras vezes, nós temos um indivíduo que fez a disciplina conosco e gostaria de trabalhar em algo associado a uma disciplina. Eu lecionei neuroanatomia, histologia, já lecionei biofísica e o pessoal nos procura no sentido de fazer aquilo que eles gostaram na aula. Então, esse conhecimento prévio muitas vezes significa o seu desejo, aquilo que você gostaria de fazer. Eu sou um orientador que respeita a vontade do aluno nesse sentido. O aluno fala, gostaria de trabalhar com neuroanatomia ou neurofisiologia ou psiquiatria, não importa. A gente acaba respeitando. Isso para mim é interessante, porque como eu gosto de estudar e aprender, qualquer coisa que o aluno escolher nós vamos estudar juntos. Mas a maioria das vezes isso não acontece. O que determina o seu projeto é a linha de pesquisa do seu orientador. Um projeto de pesquisa que você vai fazer, esse projeto de TCC, esse projeto de mestrado, esse projeto de doutorado, ele vai depender do seu orientador, da linha que ele já faz. Raramente, os orientadores mudam a linha de pesquisa para um aluno. Ele pode até adequar, mas raramente isso acontece. Então, o seu projeto ele é dependente do orientador que você vai escolher. Essa escolha é muito importante. Eu tive casos de alunos que me procuraram depois de 1 ano com orientador de trabalho de conclusão de curso, em que o orientador não entrava em contato, mas eles procuraram o orientador sem experiência científica. Essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas acham que fazem ciência. E alguns cursos, eles não foram feitos para trabalhar com ciência. Por exemplo, a medicina, a engenharia. Você tem cientistas médicos, mas o curso não orienta para trabalhar com ciência. O caso do engenheiro, a mesma coisa. É até difícil achar artigos científicos para as construções novas, porque a maioria dos engenheiros são técnicos de construção. Eles não tiveram uma formação científica. Já os cursos básicos, matemática, biologia, física, química, história, geografia, eles são cursos que preparam o indivíduo para lecionar
e também prepara o indivíduo para fazer ciência. Então, nesse caso, a falta de experiência do orientador fez com que os alunos me procurassem. Por quê? Eu oriento, mas não sabe escrever, não sabe procurar referencial teórico. Você pode ter o conhecimento prévio, mas não basta o conhecimento, é necessário o método científico. Então, nesse sentido, procurar o orientador é um dos pontos essenciais. Para procurar o orientador e para ele ter experiência, como que você vai saber disso? Existe algo na internet chamado currículo. No caso nosso, no Brasil, existe o currículo Lattes, eu mostrei para vocês, né? Lá no primeiro módulo, você entra no currículo e você vai ver se aquele professor, se ele tem produção científica nos últimos anos. Porque muitas vezes ele começou uma produção científica, entrou na universidade e parou. Então já faz 5, 6, 10 anos que ele não publica. Ele pode ser que ele te aceite, ele acha que vai te ajudar. Mas você não vai ser ajudado, porque ele já não tem mais aquele empenho, aquele trabalho constante para poder produzir, publicar, né? Porque não é só você ter o seu TCC. Se você publicar o seu TCC, mesmo que seja uma revista razoável ou não boa, você tem pontuação para entrar no mestrado, no emprego público ou até no emprego particular, para médicos, nutricionistas, enfermeiros. O pessoal da saúde tem a residência em saúde, cujo currículo conta. Eu tive pelo menos 4 alunos ou alunas que entraram na residência em saúde e a pontuação do currículo determinou a classificação e a entrada algumas vezes, e tinham trabalhos publicados. No meu caso, eu gosto de publicar os TCCs. Por quê? Porque eu preciso dar ao aluno uma formação científica, senão eu vou estar enganando esse aluno. Ele vai ficar comigo um tempo, vai achar que faz pesquisa, a prepotência costuma aumentar nesses casos, que é uma ilusão, porque a definição final do processo é um artigo científico. Se a ideia não é muito boa, ela não é tão exequível em termos práticos, é necessário que você indique o aluno para que ele busque uma ideia exequível. Esse é um ponto primordial. Então você tem o seu desejo, você tem a sua ideia. Fundamental você ter a ideia, que é o seu desejo de trabalho. Não há dúvida em relação a isso. Mas essa ideia, ela precisa ter condições de ser feita. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas o meu laboratório não tem dinheiro. Um exemplo disso foi o meu mestrado mesmo. Eu gostaria de ter estudado o efeito da testosterona sobre fêmeas de rato para verificar se a testosterona é um produtor natural de neurônios. Como as fêmeas normalmente têm menos neurônios do que os machos, o que nós já sabemos não indica inteligência nem capacidade cognitiva, eu gostaria de ter injetado testosterona nas fêmeas e comparado o número de neurônios com o macho. Fiz um levantamento bibliográfico de mais de 100 artigos, li os artigos, todos em inglês. Enquanto isso, o orientador foi procurar testosterona para comprar. Importada, $1.000, demorava um ano para chegar. Ideia não execuível. Então, com isso, o que eu fiz? Eu preciso trabalhar com o cérebro, que é o meu desejo. O orientador também trabalhava com o cérebro. Mas eu preciso fazer algo que eu não seja limitado pela importação, nem pelo dinheiro. Então eu optei pela ação do álcool sobre o desenvolvimento dos neurônios.
álcool eu encontro no Brasil, mas não é o álcool de farmácia, é o álcool de análise química, é um álcool puro. Rato a gente tinha no laboratório e no biotério. Condições de fazer a histologia a gente tinha. Fazer uma imunohistoquímica, que é algo mais caro, o laboratório tinha. Eu não ia precisar importar nada. No final eu tive que gastar meu 13º para poder defender, porque estava faltando outros reagentes no laboratório, como a acetona, o éter e gaiolas para rato. Mas de qualquer forma, meu gosto pela ciência não me fez sentir nenhum remorso em relação a isso. Foi muito bom ter defendido. Mas aqui eu estou te dando uma ideia de que nem sempre é exequível. Vamos pegar o caso da pandemia. Eu tive alunos de mestrado e de doutorado que nós não pudemos fazer a parte prática, principalmente de mestrado, por causa do isolamento social. Então, o trabalho que seria prático foi transformado num trabalho de revisão, com a mesma ideia, só que sem a parte prática. Por que isso? Porque não havia condições de entrar na universidade e trabalhar no laboratório. Mas e se ela estivesse sozinha? Se liberar para ela, liberaria para os outros, né? Não seria justo. Então, aqui o que nós temos aqui, é um tipo de algoritmo em que você deve pensar bem para escolher a sua ideia, ok? A ideia sendo execuível, você vai precisar compreender se você vai fazer um trabalho prático dentro de um laboratório. Eu tenho colegas, por exemplo, eles trabalham com genética, o laboratório deles está todo voltado para trabalhar com genética. Lá dentro, você escolhe fazer o estágio, você aprende como faz e vai fazer o processo que já existe no laboratório. Eu chamo de receita de bolo, mas ela não deixa de ser importante, porque você vai trabalhar com determinadas características que o orientador já trabalha, que o orientador dele já trabalha, e que é uma família científica, né? E normalmente você precisa escolher um laboratório que tenha familiaridade com a determinada área. Porque se você escolher um professor que vai dizer assim, não, a gente faz, a gente dá um jeito, é um pouco complicado. Pode ser que dê jeito, a maioria das vezes não dá jeito não. Teórico. Aí, essa questão teórica, você fala, vou fazer um TCC, um mestrado, um doutorado teórico. Ótimo, isso aí não é problema. Mas esse teórico, ele pode ser o mais comum, que é uma revisão científica, nós vamos falar disso. Você faz uma revisão de literatura. É o que eu aconselho para um TCC, porque por mais que você queira fazer o estágio, é ótimo. Faça o estágio, mas escreva uma revisão para você aprender sobre aquela parte da ciência que você se interessa. Então, você faz o estágio prático, você aprende o que você gostaria, mas você escreve uma revisão. Essa revisão, você tem que fazer uma busca literária mais profunda e você vai aprender muito sobre o assunto. E muitas vezes, por exemplo, recentemente eu orientei 35 alunos da medicina que foram meus alunos em neuroanatomia. A maioria disse, vamos fazer revisão, por causa da pandemia também. Um grupo de alunas queria fazer a prática. Com os laboratórios fechados, faltando 6 meses, elas perceberam que seria melhor fazer uma revisão. Outro motivo, eles têm aula o dia inteiro, vão fazer prática que horas? Na ideia que elas tiveram, que eu já trabalhava, que é o efeito do álcool, no caso sobre o hipocampo, é uma estrutura cerebral, precisavam estar no laboratório, precisa cuidar de rato, precisa fazer conta de células, precisa fazer histologia. Um procedimento histológico ou bioquímico, você tem que passar o dia no laboratório. De 2 em 2 horas você tem que trocar a solução, por exemplo. Você tem que preparar o material.
E o aluno, para TCC, não dá para fazer isso. Então essa parte prática, ela precisa ser feita no mestrado, até porque o aluno sai do mestrado e precisa ter uma ideia do que ele vai fazer, e no doutorado. É quase impossível você fazer uma revisão e ser aceita no doutorado. No mestrado, devido a essas condições que nós falamos, do isolamento social, nesse momento os programas estão aceitando. Mas é muito importante esse tipo de análise em relação ao que você quer da sua vida científica. Você pode fazer um trabalho teórico matemático. A revisão pode ser matemática, mas aí no caso é conta mesmo. Tem a Revista Brasileira de Matemática ou de Educação Matemática, ela aceita, por exemplo, você pegar um desenvolvimento de uma equação mostrando a parte prática, aplicável, aquela parte que está ligada ao ensino, por exemplo. Revistas matemáticas mais avançadas são desenvolvimento de equações. Você não tem algo prático, é mental, né? Assim como, por exemplo, a física e a química quânticas. Então, na quântica, você pode fazer trabalho simplesmente teórico. Veja que nós não estamos aqui falando só para um determinado tipo de aluno, de cliente ou de alguém que queira ser cientista. A revisão, você pode escolher da maneira que você quiser. O que você quer fazer? Aí fica mais fácil a sua ideia ser execuível. Por exemplo, nós temos trabalhado com revisão no ensino. Ensino de matemática, nós temos um artigo publicado. No ensino de engenharia, já citei antes, também temos artigo publicado. No ensino de anatomia e embriologia tem vários artigos publicados sobre um método de ensino para facilitar o aprendizado. Esse tipo de revisão para os alunos da licenciatura, para o aluno do curso básico, acaba sendo importante para ele, para a sociedade, para o aprendizado do aluno. A parte prática, os que querem seguir a carreira científica é importante. Um aluno de medicina quer fazer uma revisão sobre uma doença que ele gostaria de trabalhar numa área da residência, gera um bom conhecimento. Se ele conseguir a parte prática é muito bom. Eu tive um aluno de TCC que foi encontrado uma paciente com síndrome de Wolfram. É uma síndrome muito rara. Então nós fizemos uma parte prática, que foi a análise da paciente, junto com o médico. Na minha formação de biólogo, matemático, eu não posso fazer anamnese, mas eu posso fazer a verificação anatômica, estudar o quadro, né? Fomos nós que escrevemos o artigo, mas havia 2 psiquiatras fazendo a análise. Teve análise de exames biológicos e anamnese, a análise das características do paciente. Então, para esse aluno foi muito bom ter feito um trabalho prático de TCC. Foi possível, execuível. Mas outros fica difícil. O pessoal da biologia, nós publicamos um trabalho numa revista muito boa, que foi revisão sobre a relação Alzheimer com o ganho de idade. Pode parecer que isso é batido, mas o nosso artigo, ele viu algo, ou melhor, nós tivemos uma ideia que até então as pessoas não tinham, que é o quanto que as teorias de envelhecimento geraria um Alzheimer teórico. E aí nós fizemos a comparação com a prática. Então essa foi uma ideia nova de uma revisão publicada numa boa revista. Você pode publicar revisões em boa revista, mas é preciso que seja bem escrita, que a ideia seja boa, e a gente vai vendo isso. Então veja bem, você pode fazer essa opção, prático ou teórico. Isso vai depender de quê? Do que você tem de recurso.
do orientador que você vai escolher. Se você escolher o orientador, a sua ideia pode ser não aceita, dependendo do orientador que você escolher e dependendo do expertise dele. Tem a gente brinca na ciência, né, que as pessoas ficaram tão especialistas que elas se formam lá no doutorado em estudo de pata de camundongo nascido em manhã de primavera. Aí você pergunta, mas e de outono? Não é minha área. Pessoas que trabalham com especificidades tão grandes assim, dificilmente ela vai mudar a posição, a ideia, o método de trabalho. Mas pesquisadores mais gerais costumam aceitar outras ideias. É algo que você tem que pensar bem antes de você escolher o seu TCC. Nesse caso, o TCC ele acaba sendo mais importante porque você não tem experiência. Mas no mestrado e no doutorado, você já procura o orientador antes, ou você já conhece do TCC, principalmente o pessoal do curso básico. Mas os orientados que eu tive na medicina, por exemplo, eles não vão seguir mestrado, talvez um ou outro. Eles vão para a residência, eles não vão continuar a vida científica deles. Já os meus alunos da biologia, da farmácia, da biomedicina, que nós temos orientado, da física, eles querem o mestrado depois do TCC. Então a gente já prepara esse aluno para enfrentar o processo seletivo de um mestrado. Ora, isso é uma preparação diferente, porque o compromisso com o TCC é maior. Eu tenho 4 bolsistas de iniciação científica, que tem bolsa no CNPq e acho que uma da FAPEMIG. Essas que têm bolsa, né? Se eu colocar o S, elas são do básico e querem fazer mestrado. Não faz sentido eu pegar uma bolsa de iniciação científica e dar para um aluno da medicina ou da engenharia. Por quê? Ele não vai seguir a carreira científica e a bolsa é de iniciação científica. Eu vou iniciar o indivíduo na ciência e ele não vai seguir. E essa bolsa é do governo. Então, nós temos uma conversa antes. O que você quer? Eu quero fazer um mestrado, eu quero seguir a carreira científica. Então nós vamos fazer um trabalho, um projeto mais complexo, porque ele vai concorrer, né? É uma concorrência, a bolsa não vem porque nós somos quem somos, ela vem por uma concorrência cega. Ocorre uma análise de projeto, o currículo do orientador e aí então existe a classificação. Nessa classificação, nas universidades federais, raramente acontece nas universidades particulares, o CNPq dá uma bolsa, em São Paulo a FAPESP, aqui em Minas a FAPEMIG, que dá a bolsa. Existem outras bolsas, mas essas são as mais comuns. Então, a bolsa de iniciação científica pode ser usada no TCC? Pode usar no TCC. Você transforma o seu TCC num PIBIC. O que é um PIBIC? É uma bolsa de iniciação científica, projeto institucional de bolsa de iniciação científica. Já os meus alunos da medicina vão para o PIVIC, Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica. Por que ele é voluntário? Porque não vai ter bolsa. Existem o PIBIT técnico, também tem um aluno com PIBIT. Técnico é voltado para engenharia, para trabalhos técnicos que vão gerar patentes. Também o voluntário disso aí. Então, essa também pode ser uma das propostas que você pode fazer ou buscar, principalmente o aluno da área básica. Você pode fazer um ano de PIVIC, depois migrar para PIBIC ou já entrar direto no PIBIC. Eu tenho uma aluna da medicina que tem essa bolsa, mas ela quer ser professora e cientista. Teve uma conversa antes, uma conversa prévia. Ela vai fazer residência, mas o sonho dela é ser cientista, é ser professora universitária. Okay?
Então, no modo geral, a sua escolha é importante. O que eu vou fazer? Escolher o orientador, a experiência do orientador, se ele tem uma vida científica. Quando eu falei de currículo, você entra no Google e vai atrás do que nós chamamos de currículo Lattes. Lattes foi um cientista brasileiro que deveria ter ganho o prêmio Nobel 2 vezes e não foi efetivado por motivos políticos. O Brasil, ele não fomenta pesquisa, ele não paga o Instituto Nobel e dificilmente se tem, como aconteceu com ele. Na primeira indicação foi orientador dele nos Estados Unidos, a segunda indicação, orientador ou supervisor dele no Japão. Ganharam o americano e o japonês. No currículo Lattes, você vai ver a produção científica. Lá. Você entra e vê. E você também precisa fazer um currículo Lattes. Não é algo trivial. Pede ajuda para alguém. Você entra no sistema e cria um currículo Lattes. Ele é exigido para PIBIC, PIVIC, concursos públicos de uma maneira geral. E ele fica no sistema, guardado. Então você pode imprimir o Lattes, organizá-lo já para entregar o currículo. Okay? Esses são detalhes que eles fogem do escopo da escrita científica, mas fica a dica para você.